Sobre trombofilia. Aguarde e confira. Então, meninas, nós vamos falar hoje sobre trombofilia, que é um problema que está cometendo muitas mulheres. Não vou falar da trombofilia em relação à trombose em si, mas em relação à gestação, aborto, esses problemas que têm acometido muitas mulheres. Então, o que é a trombofilia? É uma alteração no sistema de coagulação, tá? Que ocasiona uma propensão a maior desenvolver coágulos, né? Ou trombose. E pode ocorrer por mutações ou deficiência em algumas situações. Já existem vários tipos de trombofilias. Como nós vamos ver a seguir, nós vamos ver quais são os tipos de exames que estão sendo solicitados para poder realizar o diagnóstico, né, a investigação, para saber qual tipo de trombofilia. Veja só. Os exames para diagnosticar trombofilia podem ser deficiência de antitrombina, deficiência da proteína S, deficiência da proteína C, mutação fator 5 de Leiden, mutação do gene de protombina, mutação PAI1, fibrinogênio, homocisteína, FAN e MTHFR, metileno tetrahidrofolato redutase, que pode ser o C677T ou a 1298C ou os dois. O SAF é um tipo de trombofilia que, para poder você diagnosticar ele, você precisa fazer dois tipos de exames, tá? SAF é a síndrome antifosfolipídia, que é uma deficiência, né, na parte autoimune, e você tem que fazer o exame de anticardiolipina e o anticoagulante lúpico, que também é conhecido como anticoagulante lúpico. Então você faz esses exames, se ele der alterado, o médico vai diagnosticar, ver se é SAF ou não. Os médicos que estão sendo muito procurados, né, para poder saber sobre esses tipos de trombofilia, para poder investigar as causas, são os ginecologistas obstetras. Não são todos que investigam isso, mas tem alguns que investigam sim. E os reprodutores humanos, né, e o reumatologista. Sim, o reumatologista. O reumatologista também investiga isso porque ele vai ver a parte de doença autoimune. Então, essa trombofilia SAF, eles começam a investigar realizando alguns exames. O MTHFR é um tipo de trombofilia que muitos médicos não consideram como trombofilia, mas tem que ser levado a sério sim, tá? Porque existem os dois tipos, né? Ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, que tem pode ser o C677T ou o A1298C, que esses dois tipos, né, ele pode ser hétero ou homo, e eles dizem que o homozigoto, ele ou homozigose, né, como alguns chamam, é mais grave do que o hétero. Mas nos dois casos tem visto sim, tá? Mesmo o que eles consideram ser mais brando que o heterozigoto, o heterozigose, está sendo diagnosticado, visto, né, várias pessoas, vários casos de pessoas que estão fazendo tratamento e que está tendo bons resultados. Então, se por um acaso o médico disser que não é necessário fazer nada, nenhum tratamento, porque essa não é a causa, procure uma segunda opinião, porque eu estou tendo várias pessoas relatando sucesso com tratamento e seus bebês estão nascendo muito bem, obrigada. Então, não deixe de procurar uma segunda opinião caso você não esteja segura com a opinião do médico que você está sendo atendido. Alguns desses exames, eles não são cobertos pelo plano de saúde, caso você vá fazer pelo plano de saúde. Alguns você precisa pagar por fora, mas uma boa parte eles cobrem, tá? E quando a pessoa não tem plano de saúde, o SUS cobre alguns exames, tá? Outros realmente também tem que pagar. Alguns exames são caros, sim. Eu acho que vale a pena investigar se você quer ter o seu filho, sem menores problemas, né? Porque muitos já passaram por vários abortos, ou nenhum, mas a maioria já tem um histórico de aborto. E só quem perde é que sabe, né? A dor que sente ao perder o seu bebê.
Não importa se é no início ou se é um aborto tardio, mas dói de qualquer jeito. Nós vamos ver alguns critérios de rastreio das trombofilias, tá? Alguns médicos só vão rastrear a trombofilia mediante alguns casos, tá? Vamos ver agora a seguir. Critérios para investigação: história pessoal ou familiar de tromboembolismo venoso, trombose antes dos 50 anos na ausência de fatores de risco transitórios, tromboembolismo recorrente, trombose atípica mesentérica, esplênica, hepática, renal e cerebral, parente de primeiro grau com mutação específica, patologia obstétrica, excluir trombofilia adquirida SAF, uma ou mais mortes em útero inexplicadas de fetos morfologicamente normais, maiores que 10 semanas, 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos menores que 10 semanas, excluídas causas anatômicas e cromossômicas, ou mais nascimentos prematuros menores que 34 semanas, de fetos morfologicamente normais, associadas à eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave, ou à insuficiência placentar. Uma das coisas que pode acontecer no caso de uma gravidez com trombofilia é a restrição de crescimento intrauterino, pode causar hipertensão, abortos, né, no caso da trombofilia, parto prematuro e a eclâmpsia, a síndrome de HELLP, o quadro mais grave da eclâmpsia, e muitas pessoas têm desenvolvido, têm tido a síndrome de HELLP. Então, caso você tenha tido isso, procure, investigue que é melhor. O tratamento, ele tem sido feito através da aspirina AS, né, do ácido acetil salicílico de 100 mg, que pode ser aquele infantil, né, ou aquele rosinha, da embalagem rosinha que estamos acostumados mais a ver, mas ele pode ser também, ou tem outras marcas, né, tem a aspirina Prevent, como esse daqui, que ele, tá vendo? Que ele, no caso, não ataca o estômago. E tem o Somaldin Cardio também, que é uma outra marca, que eles são preparados mais para não atingir o estômago, para não machucar, porque esse AS infantil ele é mais indicado tomar meio-dia, na hora do almoço, né, para poder... e ele com o tempo acaba machucando. Então esse que eu tomo, por exemplo, ele não dói, não sinto nada, tá? Nunca tive nenhum problema. Também temos a enoxaparina, que os médicos têm feito normalmente assim, essa casadinha, AS com a enoxaparina, tá? Que existem algumas marcas no mercado. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma válvula aqui, um dispositivo, você está conseguindo enxergar? E você, ao injetar toda a medicação, a agulha entra. E também existe esse modelo aqui, tá? Essa bolha que vocês estão vendo aqui dentro, gente, não é para retirar, tá? Você aplica ela do mesmo jeito assim que ela veio, ela já veio própria assim, tá? Não é para tirar. Existe as dosagens de 20 mg, 40, 60, 80 e 100 mg. Depende de cada caso, o médico vai avaliar cada caso, cada histórico obstétrico, aborto que a pessoa teve, para poder ver o miligrama que vai ser necessário para cada pessoa. Tem pessoas que tomam só esse inoculante, né, a enoxaparina, e tem pessoas que tomam os dois, né? O normal é ser os dois. Normalmente o médico pede a enoxaparina de 40 mg, mas pode ser 60, 80. Isso cada médico que vai avaliar a dosagem que a mulher precisa tomar. Algumas marcas que tem no mercado é a Cutenox, Versa, Clexane, a Enoxalol, tá? São as 4 marcas mais conhecidas que está no mercado. Você pesquise, procure ver os preços, embora temos direito sim de pegar pelo SUS, mas cada estado tem um método, um meio de você conseguir, muitas pessoas conseguem com facilidade, outras não. E quando consegue pelo SUS, às vezes está em falta para dar para a mulher, ela acaba comprando, tá? Então você procure investigar, procure ver, porque muita gente não está conseguindo, outros estão conseguindo. Depende realmente de cada estado onde você mora, na sua cidade que você mora, tá? Procure saber. E no caso da trombofilia, nós
Normalmente os médicos estão sempre impondo que tem que ser cesariana, mas a cesariana não é uma obrigação, o que tem que ser cesariana, tá? Mas procure com seu médico, procure ver, porque normalmente eles esperam que o bebê chegue na maturidade e retirar logo. Mas o parto normal é possível sim, tá? Porque é mais seguro até, tá? Muitos médicos falam assim, que é muito mais seguro você ter o parto normal do que a cesárea, porque se você está anticoagulada, um corte tem a tendência mais de sangrar, tá? Mas a maioria dos médicos já indicam diretamente a cesárea, então procure ver, mas tem médicos sim que aderem ao parto normal, mas é bem difícil você conseguir, mas procure saber que você consegue. A amamentação também ela é super recomendada depois, porque o tratamento da trombofilia, normalmente você toma o AS nos treinos, né, como a gente chama. Você, depois do positivo, você vai começar a tomar o anticoagulante, a enoxaparina. E em alguns casos, a mulher ainda toma, às vezes, 40 dias após o parto, após o nascimento do bebê, para evitar uma trombose. Pode acontecer, sim, também da mulher ter trombose durante a gravidez, tá? Então, você procure ver com o seu médico, faça os exames, faça as ultrassonografias, Doppler, para poder ver como é que está a circulação sanguínea nessa placenta, se ela está realmente irrigando o útero devidamente e oxigenando o bebê, alimentando o bebê através da placenta. Então procure fazer esses exames, porque no caso da trombofilia, a mulher se torna uma gravidez de risco. Ela pode não sentir nada, mas é classificada como uma gravidez de risco, porque tem que ter todo cuidado para poder ver se essa placenta está sendo irrigada, para ver se essa placenta está realmente funcionante, tá? Se os trombos não atrapalharam essa circulação sanguínea dentro da placenta. De conseguir, né, essas medicações pelo SUS, como eu estava falando, o SUS tem colocado muito para poder as mulheres pegarem heparina. A heparina não é muito legal, não é muito indicada, tá? É mais a enoxaparina. Então vocês vão ver a seguir a diferença entre a enoxaparina e a heparina e qual é melhor e qual que não é. Por que eles indicam mais a enoxaparina? Veja só. Diferença entre heparina e enoxaparina. A heparina ela não é fracionada, a enoxaparina é fracionada, tem um baixo peso molecular. A heparina precisa de controle rigoroso de exame de sangue para controle de coagulação. E a enoxaparina, as moléculas são grandes o suficiente e não passa a barreira transplacentária, não causando hemorragia no feto, nem teratogenicidade, que é uma formação no feto. A heparina tem maior chance de desenvolver osteoporose, sendo necessário a associação do cálcio se for usada há mais de 6 meses. E a enoxaparina não precisa. Precisa ter 2 ou 4 doses diárias e normalmente a enox é só uma. Ela tem o maior risco de trombocitopenia e osteopenia, a heparina. E a heparina também tem maior necessidade do controle de fator de atividade do XA. E no caso, meninas, após descobrir a sua trombofilia, não fiquem nervosas, não fiquem com medo, tá? Não tem só você, tem várias mulheres com esse diagnóstico. Tem nas redes sociais, no Facebook, você vai encontrar vários grupos. Tem pessoas que fazem grupos no WhatsApp para poder apoiar umas às outras, tá? É muito bom, porque você conversa, troca experiência, cada uma vai no seu médico e traz uma informação nova, e elas estão sempre buscando informações e trocando essas opiniões, e é bom que isso te ampara, porque você fica se sentindo como se fosse a única que tem esse problema, e não é verdade, tem vários casos, tá? E vários casos de sucesso. Então, bola pra frente, que tudo vai dar certo. Um grande beijo. Tchau.